Olá, crianças, boa tarde! E aí, como é que estão? Estão preparadas para mais um dia de estudos? Sim? Que bom, porque eu também estou preparada para mais um dia de explicação, tá certo? Então, hoje nós vamos trabalhar com o livro de História. Por favor, abram ele na página 29, que é a página que fala sobre a contagem do tempo em diferentes calendários, tá certo? E nós vamos perceber que esses diferentes calendários surgiram no decorrer da evolução da humanidade, tá certo? Então vamos lá. A contagem do tempo, ela é importante para que nós possamos perceber a sua passagem. Se o homem não tivesse tido o interesse de contar o tempo, como é que hoje nós iríamos perceber a passagem do tempo? Hoje nós só sabemos que se encerra um ano, inicia um ano, encerra um mês e começa um mês, através dessa contagem do tempo, tá certo? E nós também o dividimos em horas, minutos e segundos, tá bom? Só que nem sempre isso foi assim, principalmente nas civilizações antigas, as que povoaram inicialmente o nosso continente, como os povos nativos originários da América do Sul, os maias, os astecas, os incas, que eram dotados de um conhecimento astronômico, físico e matemático enorme, tá certo? Então esse conhecimento inicial nós devemos a esses povos que muito contribuíram para a contagem do tempo. Então, há milhares de anos atrás, né, o homem, nas suas civilizações, ele contava o tempo através dos ciclos da lua, da observação do sol, da posição das estrelas com relação à lua, tudo isso se baseando em 3 princípios, tá certo? A posição que o sol apresentava durante o dia, a fase que a lua apresentava e a posição que as estrelas e constelações poderiam também apresentar em relação à posição que a lua estivesse no céu, tá certo? Então, a partir desses conhecimentos iniciais, nós vamos ver que surgiram os primeiros calendários. E o primeiro nós temos aqui, que é o calendário solar, tá certo? O calendário solar, ele se baseava no movimento que a Terra realizava em torno do Sol. Hoje nós sabemos que a Terra realiza ao redor do Sol o seu movimento de translação. E esse movimento de translação não é um círculo perfeito, tá certo? Ele é um pouco oval. É tanto que nós dizemos que essa rota, que esse movimento que a Terra realiza, ela é elíptica, tá certo? Ela não é circular, ela não é perfeita. Então, há momentos em que o planeta Terra vai se aproximar um pouco mais do Sol e em outros momentos ele vai se distanciar mais do Sol. Então, nós percebemos o quê? Que a partir daí, o homem pode dividir o ano em as estações do ano, que são 4: primavera, verão, outono e inverno. Como nós observamos aqui, ó, primavera, verão, outono e inverno. Tudo isso de acordo com o movimento que a Terra realizava ao redor do Sol, tá certo? Então, logo após o calendário solar, surgiu o calendário lunar, que baseava-se no movimento da Lua. Tia, e a Lua realiza movimento? Realiza sim, tá certo? Do mesmo jeito que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, a Lua também gira ao redor do seu próprio eixo.
E esse movimento é chamado de revolução, tá certo? Então, a partir do movimento de revolução, pode observar que a Lua, com o passar dos dias, ela apresentava formatos diferentes no céu. E esses formatos foi chamado de fases da Lua, que hoje nós chamamos de Lua Nova, Lua Cheia, quarto crescente e quarto minguante, tá certo? Então, isso foi criado quando os povos perceberam que essas fases mudavam a cada 7 dias. Então, a partir dessa observação, já surgiu a primeira divisão inicial do calendário, que era a divisão das semanas. Então, as diversas civilizações que surgiram no decorrer do tempo histórico adotaram seu próprio meio de contagem do tempo. E quando falamos dos povos cristãos, nós vamos ter a criação de 2 calendários, tá certo? Para a observação. O primeiro é o calendário juliano, tá bom? Pô, tia, por que o calendário tem esse nome? Vou explicar, calma. Esse calendário juliano, tá certo? Ele foi criado em Roma, tá bom? Por Socígeno, que era um astrônomo da época. E ele foi introduzido pelo imperador Júlio César no século 45 a.C. Por isso que o nome dele é calendário juliano, tá certo? Embora ele tenha sido criado pelo astrônomo Socígeno, mas foi o imperador Júlio César que introduziu, que o apresentou para a comunidade romana, tá certo? No século 45 a.C. Então nós podemos observar que ele era um pouco diferente, ó. Nele, o primeiro mês era o mês de março, que tinha como significado Marte, deus da guerra. Segundo mês, abril, que significava abertura das flores. Terceiro mês, maio, que significava Maia, que era a deusa da abundância. O quarto mês era junho, né? Junho não, viu? Júnior, que significa Juno, deus da casa e da família. O quinto mês era julho, que era uma homenagem a Júlio César, tá certo? O sexto mês, agosto, que tinha como significado, tá? Octávio Augusto, ou seja, né? Foi criado, este nome agosto foi criado por ele. O sétimo mês, setembro, recebia esse nome simplesmente por ser o sétimo mês. O oitavo mês era outubro, que significava o oitavo mês. Nono mês, novembro, que significava nono mês. Décimo mês, dezembro, que significa 10º mês. 11º mês, janeiro, que significa Jano, que é o nome do deus dos portais. E em inglês quer dizer January, tá certo? Eu acredito que a pronúncia é mais ou menos assim. E o 12º mês, que era fevereiro, significava o mês das fogueiras purificadoras. Era o mês das festas das colheitas, tá certo? Então, só que o calendário juliano, ele foi substituído com o passar do tempo. Substituído pelo calendário gregoriano, tá certo? Que foi criado por Aloísio Lilius, um astrônomo também da época. E ele recebeu esse nome de calendário gregoriano porque ele foi adotado
pelo Papa Gregório no século 17, em 1582, tá certo? Então, este calendário gregoriano, ele já tem, aliás, ele já tinha a representação do nosso calendário atual, tá certo? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá bom? Aí, tia, por que o calendário juliano foi trocado pelo gregoriano? Pelo seguinte motivo. O gregoriano foi criado para substituir o calendário juliano, porque o calendário juliano possuía 10 dias a mais com relação à contagem do tempo, tá certo? Então, o gregoriano estabeleceu 365 dias e 6 horas, de forma que a cada 4 anos é adicionado no seu calendário mais um dia, tá certo? Que é o chamado ano bissexto. Para finalizar o nosso estudo com relação aos calendários que surgiram com o passar do tempo, nós temos aqui a representação do calendário judaico, tá certo? Que é utilizado pelos povos judeus que vivem em Israel e em outros lugares do mundo, tá certo? Nesse calendário, os meses são baseados nos ciclos da lua. E enquanto os anos são baseados no ciclo solar, tá certo? Então, nesse calendário judaico aqui, os anos podem ter entre 12 ou 13 meses, tá certo? Então, com essa representação do calendário judaico, a gente finaliza esse estudo com relação à divisão do tempo, tá ok? Que vocês vão fazer a leitura do texto em casa, que se encontra na página 20 e 30, e vão desenvolver a atividade que está na página 31 e na página 32. Com uma grande observação. A questão 7 não é para fazer, tá certo? A questão 7 não é para fazer. Já a questão 8, vocês vão fazer, só que vão realizar essa questão 8 no caderno, tá certo? Vão pegar o caderno, colocar o cabeçalho bonitinho com o nome da escola, Lagoinha, a data, o título do assunto, tá certo? Que é o título que traz aqui o livro, olha, o calendário e o tempo, tá certo? E vão responder a questão 8. Pode copiar a questão 8 lá no caderno. Aí vocês respondem, tá bom? E podem colar imagens para deixar a atividade bem colorida e organizada, tá bom? Agora lembrando, cuidado com a utilização do caderno, a caligrafia, quero ela bem bonita, tá bom? Escrevendo de lápis tinta e respondendo de lápis grafite, tá ok? Então, boa sorte na realização da atividade e até a próxima aula. Fiquem com Deus!